Bem-vindos a esta iniciativa For Women to All, promovida pela BASN, pela Business as Nature, e pela Iniciativa Sustentável do Empreendedorismo Feminino e Igualdade de Género. Desta feita em comemoração do Dia Internacional da Mulher, e portanto fico muito contente por estarem a passar este final de dia connosco. Queria passar já aos agradecimentos, queria agradecer à doutora Mónica Ferro pela sua disponibilidade, a quem gravou todos estes testemunhos que vocês vão ver nos vídeos um bocadinho mais à frente, e foram muitos, ao Jornal Económico, que é o nosso media partner, à minha colega Angela Afonso, que partilha esta moderação comigo, e a todos os que se juntam a nós neste final de dia de hoje. E aproveito para informar que também teremos cerca de 10 minutos, depois controlaremos um bocadinho melhor o tempo, no final para questões. Podem levantar a mãozinha aí no Zoom ou escrever-nos no chat, no bate-papo, as vossas perguntas para depois a doutora Mónica responder. E também gostaria de vos dizer, em jeito de início de conversa, que esta entrevista é inserida num ciclo de entrevistas a mulheres inspiradoras que pretendemos fazer, daí que tivéssemos chamado For Women to All, e que terá lugar todos os dias 8 dos próximos meses. Portanto, aproveito para vos convidar também a estarem presentes nos próximos eventos. Ora bem, a nossa convidada de hoje é a Mónica Ferro, é atualmente diretora do Escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a População. Eu vou fazer um resumo, porque foram muitas as funções desempenhadas. Foi docente universitária, investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género, foi comentadora da televisão, conferencista, colunista, auditora da Defesa Nacional e do curso de Gestão Civil de Crises, e foi ainda secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional e deputada, bom, entre outras coisas. Em primeiro lugar, muito obrigada mais uma vez, Mónica, por estar aqui connosco e por partilhar aqui um bocadinho do seu tempo connosco para falar, sobretudo no dia de hoje, sobre estes assuntos. E portanto começaria aqui com a nossa primeira pergunta, que é, bom, como vimos do seu percurso de vida, resulta evidente um forte envolvimento nestas questões dos direitos humanos, e eu gostava de lhe perguntar o que é que imaginava quando era pequenina, quando tinha aí os seus 10, 12 anos. Imaginava alguma coisa disto? Belíssima pergunta. Olá Marta, muito obrigada por me terem convidado, e olá Ângela também. Eu lembro-me que sempre gostei destas matérias. Eu às vezes conto um exemplo de algo que me aconteceu na escola primária, e que mostra como, se calhar sem saber, eu era uma leitora ávida, sempre gostei de ler, e portanto se calhar vinha-me daí essa preocupação com as diferenças de desenvolvimento, com as situações de direitos humanos. Mas lembro-me que uma vez na escola, talvez não motivada por esta ideia de direitos humanos, mas lembro-me que uma vez na escola a professora escreveu no quadro trabalho de casa para os meninos, e eu não fiz, porque eu não era um menino, era uma menina. E então lembro-me de chegar no dia a seguir à escola e a professora perguntava os trabalhos de casa e eu dizia, não fiz, não sou menino, trabalho de casa era para os meninos. A professora não partilhou do meu sentido de humor e eu fiquei de castigo uma semana sem ir ao recreio. Como se lembram, quando andamos na escola primária, esse é um castigo muito duro. Mas a verdade é que, para ser sincera, Marta, acho que isto foi algo que foi crescendo, e a única explicação que encontro para esta minha percepção de que, por exemplo, de que o fazer o plural com o masculino, que era a regra em português, mas que se calhar não era justo, e se naquela altura eu usei a contestação a esta regra, se calhar como esquema para não fazer os trabalhos de casa, eu até era bastante diligente, o problema não era esse, mas isto revela uma certa consciência que me veio de ler e que me veio de perceber que o direito à felicidade dependia do sítio onde tínhamos tido a sorte de nascer, e isso não parecia justo. Portanto, eu quando era muito mais nova, não é? Quando tinha os tais 10, 12 anos, imaginava-me, e aí confesso, imaginava-me a ter um cargo político em que pudesse tomar decisões e mudar a vida das pessoas. Lembro-me disso, mas quando se tem essa idade não se tem muito bem noção do que é que se quer fazer. Mas lembro-me sempre de ter tido esta ideia de que queria fazer qualquer coisa que pudesse ajudar a mudar a realidade. Curiosamente, quando fui eleita para a Assembleia da República, tive uma série de pessoas que me conheciam há mais anos do que eu própria me conhecia,
e que me diziam, sim, tu sempre quiseste ser política. E eu de facto não tinha essa noção, mas se calhar a forma como eu me exprimia e as coisas que dizia e as causas que ia abraçando mostravam às pessoas que de facto esse poderia ser uma forma que eu teria de tentar mudar a realidade. Talvez isto. Não é uma explicação muito estruturada, mas é a reflexão que faço quando penso nesses anos que são muito formativos. Muito bem, obrigada. Pois ninguém gosta de falhar o recreio, olha, Nossa Senhora, não é? Por amor de Deus, ninguém merece. Olha, esta sua resposta leva-me aqui já à segunda, que tinha a ver com as áreas que são historicamente mais de participação feminina e versus as áreas que não o são. Portanto, teve uma participação muito ativa nos temas e continua a ter nos temas da defesa nacional, inclusive como secretário de Estado, como disse agora, e estes temas não são historicamente áreas com uma grande participação feminina. E, portanto, foi neste seguimento ou este interesse por esta área surgiu por outra razão qualquer que nos queira contar? Eu comecei a gostar muito das questões de defesa na universidade. Eu fiz o caminho normal de muitos, não é? De fazer o ensino secundário, de ter terminado o ensino secundário sem ter uma noção muito clara do que é que queria fazer. Quis durante algum tempo ser advogada, até ter percebido que o exercício da advocacia em Portugal não era bem como nos filmes sobre tribunais e investigação que eu gostava tanto de ver na televisão. E então comecei a pensar que tipo de trabalho é que eu gostaria. E de facto, a área das relações internacionais, eu sou de Porto, nasci no Porto, vivi a minha vida toda em Valbom Gondomar até aos 18 anos, e depois, com 18 anos, quando me candidatei à universidade, pensei, vou para o ISCS, para o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, fazer relações internacionais. E porquê? Porque por essa altura, o que eu gostava de facto era de ver as grandes dinâmicas internacionais agirem. Quais as causas das guerras, como é que se podia fazer uma paz mais duradoura, porque as assimetrias de desenvolvimento. Lembro-me de ficar sempre muito preocupada e muito chocada, Marta, quando via o mundo tão desigual, quando nós olhávamos para determinadas partes do planeta e percebíamos que havia ali recursos suficientes para alimentar toda a gente e para garantir que toda a gente vivia não só com dignidade, mas com prosperidade, mas que depois os conflitos, os movimentos de tensão internas e muitas vezes também a questão, agora cada vez mais premente, dos desastres naturais, comecei a achar que de facto o que eu queria era perceber melhor essa realidade, estudá-la melhor, e então fui para Relações Internacionais. E para um aluno de Relações Internacionais que chega à universidade em 1991, a queda do Muro de Berlim, o desagregar, a implosão da União Soviética, o grande otimismo da década de 90 com as grandes conferências internacionais, a Cimeira da Terra em 1992, a Conferência sobre Direitos Humanos em 1993, 1994 a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento, mal eu sabia que anos depois haveria de estar a trabalhar para a organização que trabalha exatamente esse mandato, a Conferência de Pequim em 95, gerou-me ali um entusiasmo pelas relações internacionais e ao mesmo tempo a noção de que a paz tem que estar sempre muito alinhada e muito consciente de quais é que são os fatores de tensão, quais são os fatores de conflito e, portanto, a segurança deste ponto de vista tornou-se algo muito importante nos meus estudos, a par dos direitos humanos, porque eu acho que estudar a segurança exterior e os direitos humanos não são incompatíveis, são sim dois caminhos que levam ao mesmo sítio. E, portanto, fui-me interessando muito pelas questões da geopolítica, pelas questões da estratégia e fiz mestrado já na área da construção de Estados, estas grandes operações das Nações Unidas que têm sido encarregues de construir o aparelho de Estado. Estudei a operação no Kosovo, a operação em Timor, portanto, tudo isto foi crescendo em mim, foi fazendo crescer em mim uma grande vontade de estudar as questões da segurança e de as perceber melhor e dos conflitos internacionais. E fiz o curso de Defesa Nacional, de Auditora de Defesa Nacional, depois fiz o curso de Gestão Civil de Crises, e quando cheguei ao Parlamento, além de ter ficado como coordenadora da Comissão dos Negócios Estrangeiros, da parte do partido pelo qual fui eleita, o Partido Social Democrata, fiquei também a coordenar a Comissão de Defesa Nacional e de facto foi algo
que foi muito interessante, porque foi uma legislatura também em que adotamos novas leis orgânicas, em que houve comissões de inquérito em relação a temas relativos à defesa, mas foi, assim como os anos formativos me conduziram para as relações internacionais, foi o meu estudo das relações internacionais que me fez levar a gostar cada vez mais da área dos estudos da segurança, tanto mais que em doutoramento continuo a estudar a formação dos setores de segurança, mas agora já mais preocupada com a questão dos estándares de direitos humanos e com a igualdade de género. Portanto, os caminhos são cumulativos, não é? Os saberes vão-nos levando cada vez mais em diante e vão-se acumulando e formando aquela que é a nossa perspectiva sobre o mundo. Portanto, foi uma série de etapas. Claro, percebo e agradeço a resposta. E sentiu-se uma mulher no meio de um mundo de homens, desculpe estar a puxar isto, porque é importante, sobretudo temos muitos jovens aqui connosco e muitas miúdas, muitas raparigas e meninas que gostam muito mais das ciências e das matemáticas e dos aeroespaciais e das defesas nacionais, e portanto a minha pergunta era no sentido de se sentiu um bocadinho de solidão no meio de um meio masculino, ou se nem por isso, ou se gostava de saber a sua opinião sobre isso. Marta, esqueci-me da parte mais importante. Não faz mal. Essa era a parte mais sumarenta. Olha, posso lhe dizer que tive algumas experiências bastante, vamos lhe chamar, diversificadas. Por um lado, eu já vinha, quando cheguei ao Parlamento, já vinha do curso de Defesa Nacional, dava aulas de determinadas matérias no Instituto de Defesa Nacional, na Academia Militar, portanto, já tinha algum contacto com estas áreas e sempre me senti muito bem aceite, porque estamos a falar de relações em que o que conta é de facto o mérito e a qualidade dos estudos envolvidos. No Parlamento fui durante algum tempo uma das únicas mulheres na Comissão de Defesa Nacional e portanto isso gerava sempre alguma sensação de mais do que fazer a diferença, de precisar de estar lá, até para normalizar a presença das mulheres nestes debates. Nunca me senti discriminada, nunca senti que o facto de ser mulher gerasse algum tipo de reação negativa, mas gerou muitas vezes estranheza, porque de facto, e isso é uma coisa muito importante a que a Marta estava a aludir, eu tenho 48 anos, quase 49, portanto eu ainda fui socializada para a ideia de que havia profissões de homens e profissões de mulheres. Isso já não se passa com as minhas filhas, que lembro-me da minha filha mais nova e da minha filha mais velha, com 5, 6 anos, chegar ao supermercado e ficar absolutamente surpreendida por haver um corredor com brinquedos para rapazes e um corredor com brinquedos para raparigas, sendo que as coisas que ela queria, os livros e os jogos, estavam no corredor dos rapazes, não no corredor das raparigas. Portanto, eu acho que isto tem tudo a ver com os nossos processos de socialização e nós cada vez mais socializamos e educamos as nossas crianças e também pelo exemplo que lhes damos, de que não há tarefas de homem e não há tarefas de mulher. Há tarefas que podem ser desempenhadas por quem sentir apetência e competência para o fazer. Mas, de facto, eu cheguei ao Parlamento numa altura em que as cotas eram 33% e, portanto, havia 33% de mulheres no Parlamento. Por acaso nem havia 33% porque algumas mulheres saíram para o governo e como as listas estavam arrumadas, 2 homens, uma mulher, 2 homens, uma mulher, o que se segue na lista a uma mulher é quase sempre um homem. E, portanto, quando eu estive no Parlamento, nós nem 33% de mulheres lá tínhamos, porque as mulheres tinham sido substituídas por homens. E, portanto, ainda há algum caminho a fazer de normalização. Dito isto, Portugal tem tido mulheres a desempenhar, por exemplo, as pastas políticas, que são consideradas em muitas áreas as pastas políticas mais duras, ministras das Finanças, ministras da Justiça, ministra da Administração Interna, a minha filha mais nova. Oh, querida! Há uma série de normalizações pelo exemplo que têm sido feitas também na política nacional e que do meu ponto de vista são muito importantes, porque as jovens que nos estão a ver e que estão a decidir a carreira delas passam a saber que podem ser o que quiserem. Exatamente, era essa a mensagem e é essa a mensagem que nós queremos que passe no final disto. Muito obrigada. Saiu melhor que a encomenda, Mónica, em relação a esta resposta. Então agora gostaria de pôr aqui, de iniciar aqui para que o grupo perceba o que é que faz
para já, como é que surgiu esta oportunidade? E se calhar é um bocadinho no seguimento desta sua resposta, como é que surgiu a oportunidade de ser diretora do escritório de Genebra do Fundo das Nações Unidas para a população? Como é que surgiu? Surgiu de uma forma natural? Como é que surgiu? A história é relativamente simples. Na universidade, e já disse isto muitas vezes, eu sempre me senti uma privilegiada por poder fazer o que eu gostava e considerarem isso a minha profissão, no sentido de no fim do mês ter um ordenado. Portanto, estudar as matérias que eu gostava de estudar e ensiná-las foi sempre um privilégio muito grande. E, portanto, dediquei-me sempre muito à questão dos direitos humanos, à questão do desenvolvimento, à questão da igualdade de género e, ao mesmo tempo, tive também o privilégio de poder ir criando algumas organizações não governamentais. Estive ligada à criação do Objetivo 2015, que era a campanha do milénio das Nações Unidas em Portugal, criei a Associação Portuguesa das Nações Unidas, faço parte da PID Factor, que é uma organização que trabalha na área da população e desenvolvimento, e portanto, ao longo da minha carreira universitária fui trabalhando muito estes temas e mesmo como comentadora na RTP, onde estive mais tempo, fui sempre muito convidada para debater estes temas. Quando cheguei ao Parlamento, foi por uma feliz coincidência o facto de ser, como foi o Partido Social Democrata que ganhou as eleições, a presidência de um grupo parlamentar informal chamado Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento cabia ao partido que ganhava as eleições. E o mais interessante é que eu já tinha trabalhado com esse grupo parlamentar enquanto investigadora, tinha feito estudos para esse grupo parlamentar, tinha participado em algumas iniciativas e quando cheguei ao Parlamento, esta coincidência do grupo ter que ser presidido pelo PSD, eu ter trabalho naquela matéria, juntou-se as duas áreas e eu fui eleita coordenadora desse grupo parlamentar. Este grupo parlamentar é o grupo na Assembleia da República que trabalha todas as questões que o Fundo das Nações Unidas para a População trabalha. Trabalham a saúde materna, trabalham a luta contra a mutilação genital feminina, a luta contra os casamentos infantis, a promoção do acesso à saúde sexual e reprodutiva, a educação para a igualdade. E, portanto, durante os 4 anos e pouco que estive no Parlamento, não só tive, de facto, a honra de liderar este grupo, como trabalhei muitíssimo com as redes europeias nesta matéria. Eu fui vice-presidente da rede europeia que reúne os parlamentares que trabalham estas matérias e fui trabalhando muito com o Fundo das Nações Unidas para a População. E, portanto, quando acabou o meu mandato e depois passei pelo governo e mais tarde voltei à universidade, alguns meses depois, este lugar aqui em Genebra vagou. E eu até conhecia a pessoa que cá estava, porque ela tinha ido várias vezes a Portugal representar o Fundo das Nações Unidas para a População em iniciativas nossas no Parlamento e iniciativas na Universidade. Portanto, o lugar vagou é um concurso internacional, abriu a candidatura, pessoas de todo o mundo candidataram-se, pessoas do Fundo e pessoas exteriores ao Fundo, ao nosso Fundo, e achei muito, eu não acredito muito nas coincidências porque eu acho que a sorte dá muito trabalho, mas achei que o facto de eu ter entregue a candidatura no dia 24 de outubro, que é o dia das Nações Unidas, achei isto pode ser um bom sinal. E, portanto, dia 24 de outubro candidatei-me e depois seguiu-se um processo de recrutamento que é sempre longo, que passa por uma seleção de currículos, uma série de entrevistas, depois testes escritos, psicotécnicos, testes de línguas, mais uma série de entrevistas e portanto, no mês de janeiro seguinte foi-me oferecido este lugar, mas foi um concurso internacional para o qual eu estava particularmente desperta porque tinha trabalhado esta matéria quer na universidade, quer no Parlamento e, portanto, quando este lugar abriu, candidatei-me pensando, era uma forma interessante de continuar as causas nas quais eu tenho trabalhado, mas agora num plano mais global e com outros meios à minha disposição. E fui selecionada e estou cá faz no próximo mês 4 anos. Muito bem, obrigada. Então eu quero-me explicar um bocadinho qual é que é a missão deste fundo, se bem que já explicou um bocadinho, mas eu gostava que nos desse aqui um toque, ou seja, se houve aqui alguma maior frustração, um êxito, um desafio que se lhe tenha colocado durante estes 4 anos,
que queira partilhar connosco? Sim, muito obrigada. Eu gosto imenso de falar do meu trabalho, mas uso muitas vezes, acho muito engraçado que tenha usado a palavra êxito e frustração, porque eu acho que a minha vida é uma constante tensão entre os êxitos e depois as frustrações de tudo o que não se consegue fazer no trabalho. Isto, de uma forma bastante sucinta, o site do Fundo das Nações Unidas para a População tem muitíssima informação, mas o fundo foi criado há 51 anos, faz 51 anos este ano, com o objetivo de fornecer aos Estados dados e tendências demográficas para que eles pudessem planear o seu desenvolvimento económico, o seu desenvolvimento social. Portanto, é uma organização que nasce para fornecer dados. A nossa primeira assinatura era porque todas as pessoas contam. E todas as pessoas contam no sentido de todas as pessoas têm que ser contadas, todas as pessoas têm que ser tidas em conta. E, portanto, é esse o nosso mandato original e esse é, desde logo, o nosso ADN, a razão pela qual uma das nossas grandes tarefas, hoje, 51 anos depois, é apoiar os países na condução de censos, a contagem da população, que é, como pode compreender, a tarefa mais complexa que um país pode levar a cabo em tempo de paz. Contar todas as pessoas que têm no seu território, com os perfis socioeconómicos, perfis demográficos, portanto, é de facto uma tarefa grande. Como fomos trabalhando com as tendências populacionais, fomos percebendo que apenas contar as pessoas não chegava e, portanto, tínhamos que trabalhar as razões que impediam que as pessoas vivessem com mais dignidade e, ao mesmo tempo, trabalhar a remoção dos obstáculos, não é? Portanto, era criar as condições e remover os obstáculos. E, portanto, em 1994 há uma conferência, que é a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, aquela década que eu dizia há pouco, Marta, a década gloriosa dos anos 90, com o grande otimismo típico do fim da Guerra Fria e a grande confiança no multilateral. E há uma conferência em 94, a Conferência do Cairo, que é quando nós dizemos que há uma mudança de paradigma. Nós passamos de trabalhar números humanos para trabalhar direitos humanos. E, portanto, é a primeira vez que se afirma o direito à saúde sexual e reprodutiva, o que são direitos reprodutivos, a ligação entre migrações e desenvolvimento, os direitos das raparigas, os direitos das pessoas idosas. E, portanto, nós desde aí trabalhamos, sobretudo, em saúde sexual e reprodutiva. Nós somos a Agência da Saúde Sexual e Reprodutiva das Nações Unidas e, portanto, trabalhamos na parte da saúde materna, trabalhamos na parte do planeamento familiar, trabalhamos na luta, como dizia, na luta contra a mutilação genital feminina e na luta contra os casamentos infantis. Os grandes programas globais nesta matéria são liderados pelo UNFPA com a Unicef e trabalhamos para erradicar a violência com base no género e uma série de outras questões que se inserem nesta dupla caminhada, empoderar mulheres e raparigas. E porquê mulheres e raparigas? Pergunta-me a Marta, porque se nós não queremos deixar ninguém para trás, temos que chegar primeiro àqueles grupos populacionais que têm sido deixados mais para trás, e essas são de facto as mulheres e as raparigas, são aquelas que têm estado ausentes do processo de decisão política, da formulação de programas, e, portanto nós focamos muito mulheres, raparigas e jovens, e portanto para realizar o mantra do desenvolvimento sustentável, não deixar ninguém para trás, nós vamos nos focar nos grupos mais vulneráveis. Isso inclui mulheres, raparigas e jovens, como disse, pessoas portadoras de deficiência, as pessoas mais idosas, os afrodescendentes, as populações LGBT, portanto, migrantes. Portanto, o nosso trabalho é muito este, mas é muito de garantir a saúde sexual e reprodutiva numa definição muito vasta, também com os direitos sexuais e reprodutivos. Deixe-me eu fazer uma pergunta que cola um bocadinho aqui com essa resposta, que é, enfim, nós gostaríamos de saber se tinha algum dado que nos desse alguma esperança e que fizesse a correlação entre as questões de educação, formação para esta temática e, eventualmente, eu quero acreditar que sim, uma menor discriminação, uma maior inclusão e uma menor desigualdade. Existem aqui alguns dados que possa partilhar connosco para sairmos daqui um bocadinho mais informados? Sim, o mundo está melhor. A verdade é que o progresso tem sido positivo. Nós temos as taxas de alfabetização das mulheres são muito encorajadoras, a taxa de redução
dos casamentos infantis é lenta, mas é consistente. A percentagem também de meninas e de mulheres sujeitas à mutilação genital feminina, para lhe dar 2 exemplos, é menor, percentualmente é menor. O problema que nós assistimos muitas vezes é que alguns destes desafios são mais persistentes em países com taxas de crescimento demográfico maior e, portanto, embora a percentagem seja pequena, muitas vezes o número absoluto é maior. E é claro que há pouco perguntava-me uma frustração, estes são os êxitos, não é? É a redução das taxas, é a redução das incidências. A grande frustração é que o Covid-19 veio pôr em causa muitos destes sucessos. Eu hoje de manhã partilhava numa outra iniciativa que estimamos que o Covid-19 tenha reduzido em 1/3 os avanços que tinham sido feitos na redução da violência com base no género. Estimamos que venha a aumentar em cerca de 13 milhões o número de casamentos infantis que vão ocorrer daqui até 2030 e que de outra forma podiam ser evitados, ou, por exemplo, o número de gravidezes indesejadas nos países em desenvolvimento, que acreditamos que vão ser mais 7 milhões, pela disrupção dos canais, das cadeias globais de fornecimento, e portanto, mas há dados muito positivos. O que os estudos nos mostram é que investir na educação das raparigas é, de facto, o elemento transformador das sociedades. É dar às raparigas não só os saberes para um trabalho qualificado, mas dar-lhe as competências para elas poderem planear as suas vidas, para poderem mapear o seu próprio destino. E de facto aí há muitos sucessos a celebrar. Não pode haver dúvida alguma de que a educação é a chave para a igualdade de género. A lei é muito importante, a legislação. Eu às vezes até acredito, eu dizia isto às vezes enquanto deputada e havia pessoas que não gostavam muito, quando diziam a mentalidade não se muda por decreto. De facto não se muda, mas os decretos dão um empurrão. Mas ajuda, não é? Acelera a mudança de mentalidade. Ajuda. A educação é de facto a ferramenta transformadora, isso aí não pode haver nenhum, portanto acho muito inspirador que tenha sido essa a sua pergunta, porque de facto acho que é esse o caminho. Que bom, ainda bem, acreditamos todos que é esse o caminho. Para terminar, que nós temos que avançar para a segunda parte desta entrevista, e agora numa tónica assim um bocadinho mais pessoal, e já vi a sua filha, já vimos a sua filha, como é que no meio desta carreira, que vai continuar com toda a certeza, no meio desta carreira, como é que se consegue conciliar. E isto é uma coisa muito importante e uma temática muito importante, nomeadamente entre as mulheres, porque ainda temos muito centralizado em nós a questão da assistência à família, ainda muito, e enfim, isto daria panos para outra entrevista só para a questão do Covid. Eu tenho verificado alguns estudos sobre aquilo que me acabou de dizer e, portanto, entristece-nos a todos, obviamente, e outro dos estudos tem a ver com isto, tem a ver com a partilha de facto e com a assistência aos filhos, sobretudo quando estamos em sistemas online e estamos, enfim, fechados em casa, etc. Mas isto agora, passando a tónica para si, como é que geriu isto tudo sendo mãe, pelo que percebo, de 2 raparigas, certo? O universo foi simpático para si, então trabalha isto, então toma lá 2 miúdas. Eu vou cometer uma grande inconfidência, não sei se já disse isto muitas vezes em público, mas eu quando fiquei grávida da primeira vez queria um rapaz, porque queria educar um homem verdadeiramente feminista. Confesso, aqui está a minha confissão pública, acho que nunca tinha dito isto em público assim. Está no palco certo para dizer isso. Porque eu acho exatamente que, Marta, a sua pergunta anterior é tudo uma questão de educação, é tudo uma questão de educar para a cidadania, de educar para a igualdade, e portanto acho que a mensagem é muito essa. Eu consegui fazer a carreira que tenho feito, porque de facto tenho um companheiro que vive a igualdade na prática, não é? Porque não são precisos mais estudos do que um inquérito que se faz à ocupação do tempo, que nos diz exatamente que a maioria das tarefas domésticas são desempenhadas pelas mulheres. As únicas tarefas em casa que são desempenhadas em igualdade ou ligeiramente mais pelos homens são tarefas como pequenos arranjos domésticos, brincar com as crianças, portanto, o cuidado da roupa, o cozinhar, aquelas tarefas longas e fastidiosas, para quem não gosta de as fazer, são desempenhadas na sua esmagadora maioria e com uma alocação de tempo muito desproporcional pelas mulheres. E, portanto, eu só o pude fazer primeiro porque
sempre pude ter ajuda nessa matéria, sempre tive uma pessoa que me ajudou em casa nessas tarefas e porque de facto sempre tive um companheiro, um marido, que acreditava que a vida em igualdade significava dividir também as tarefas e portanto, e digo-lhe que fico muito contente porque isso significa, e esta era a mensagem que eu deixava para algumas jovens que estejam a ver, que é o caminho da igualdade sozinho ou sozinha é muito difícil. Um caminho partilhado, um caminho dividido com amigas, como dizia a Madeleine Albright, há um lugar especial no inferno para as mulheres que não ajudam mulheres. E, portanto, vamos achar que há um lugar especial no céu para as mulheres que ajudam mulheres. E, portanto, estes caminhos de igualdade são partilhados. Quando são partilhados em família, é muito importante que haja a noção de que o que cada um faz é parte de um todo e, portanto, quanto mais nos ajudarmos mutuamente, melhor é o resultado final. E quando se tem filhos, é muito importante que as crianças cresçam num exemplo vivido de igualdade. Exatamente, exatamente. Se na escola aprendem a igualdade e depois em casa a prática contradiz essa igualdade, não há o reforço positivo que pode haver entre as duas áreas. Agora, nem sempre é fácil, sobretudo aqui eu viajo muito e é um desafio muito grande, mas as minhas filhas compreendem até porque têm a ideia de que se pode ter como ambição mudar o mundo e elas também querem mudar o mundo e, portanto, partilham também da minha carreira nesse ponto de vista. Claro que sim, muito obrigada e muito obrigada por esta abertura. E igualdade é 50%, não é? Assim que pelo menos foi como eu aprendi, não é 20, nem 30, não é? Exatamente. Muito obrigada, tão bom, estou muito contente, muito grata por ter partilhado connosco estas respostas. Foi de facto um gosto ouvi-la e nós temos muita curiosidade em ouvi-la também sobre algumas questões que temos estado a colocar nos últimos dias a pessoas de várias idades, de diferentes profissões, sobre a igualdade de género em Portugal e no plano internacional. Recolhemos uma série de testemunhos que vou partilhar convosco. Começamos aqui pelo primeiro. I am strong. Sim, considero que existe um problema de desigualdade de género em Portugal, em especial a nível de desigualdade salarial para homens e mulheres que ocupam exatamente os mesmos cargos, sendo que esta desigualdade tende a agravar-se à medida que os cargos exigem maiores qualificações. Também a nível de representatividade em cargos de topo, de chefia, de direção e administração de empresas, cargos públicos, cargos políticos, existe uma maior representatividade de homens. A nível de trabalhos precários, as mulheres são mais suscetíveis de terem trabalhos com vínculos precários. A nível de conciliação de vida profissional e pessoal, os encargos familiares tendem a pender mais para cima das mulheres, uma coisa que se evidenciou bastante com esta pandemia. A nível internacional, penso que podemos referir o tráfico de seres humanos ser mais evidente em mulheres, os casamentos infantis, a mutilação genital feminina, ou o direito à educação, que muitas vezes é negado apenas por serem mulheres. Penso que se pensarmos que há pouco mais de 40 anos, se olharmos para a nossa história mais próxima, uma mulher para sair do país tinha que pedir autorização ao marido ou a algum tutor e inclusive não podia votar. E se olharmos e se compararmos com a situação da mulher e com conseguiu conquistar até agora, a evolução foi muita e foi rápida, no sentido de que foram décadas, já para não falar centenas de anos, de predomínio do homem e de subjugação da mulher. Quando olhamos hoje para a realidade daquilo que é a igualdade de género em Portugal, eu vejo com um misto de esperança e de frustração. Esperança porque fizemos um caminho e progredimos. E claramente progredimos, e hoje o papel da mulher é indubitavelmente mais relevante, mais preponderante do que era no tempo das nossas mães, no tempo das nossas avós. E esse caminho foi feito, foi conquistado e é muito relevante e é muito importante. Mas também vejo com um lado de frustração. E o meu lado de frustração tem a ver com aquilo que é, por exemplo, o resultado de um trabalho, um survey anual que é feito pelo Instituto Europeu para a Igualdade do Género,
onde nós comparamos ainda muito mal com os nossos pares europeus. Portugal tem ainda está num ranking ainda muito abaixo daquilo que é a média europeia. Comparamos mal até com países que têm uma matriz cultural e uma abordagem até histórica, enfim, muito similar à nossa, como seja o caso de Espanha. Infelizmente ainda estamos longe do equilíbrio. Apesar de haver uma notória sensibilização e ação política para este tema na sociedade, as discrepâncias continuam demasiado evidentes. Alguns dos aspectos mais prementes são o emprego, o trabalho, em alguns setores de atividade, como é o caso das TIC, os níveis de responsabilidade que as mulheres têm nas organizações e no número de horas de trabalho não remunerado. Outro aspecto assustador, demasiado premente no nosso país, é a violência de género, em particular a doméstica e também o abuso sexual. À escala internacional, todos estes temas são ainda mais agravados e as desigualdades notórias. Destaco o Médio Oriente e Ásia, África e uma grande parte da América Latina. Dentro do contexto europeu, entendo que Portugal apresenta ainda grandes assimetrias entre homens e mulheres, nomeadamente ao nível salarial. Em média, uma mulher recebe 15% menos que um homem para desempenhar as mesmas funções. Ao nível da precariedade laboral, frequentemente as mulheres são despedidas quando engravidam ou quando por algum motivo têm que apresentar baixa médica para dar assistência à família, mas vejo que essas diferenças também se verificam ao nível do apoio à parentalidade e à assistência em família, pois socialmente ainda há uma grande pressão para que seja a mulher a abdicar da sua vida profissional em prol da família, ou então a acumular as duas funções sem grande apoio masculino. A igualdade de género é uma temática que tem vindo a ganhar cada vez mais terreno nos dias de hoje. A pertinência no assunto acontece não só a nível nacional, como também a nível internacional. Foi aqui, em Portugal, em 2018, que foi aprovada a Estratégia Nacional de Igualdade e Não Discriminação como uma condição fundamental para a construção de um futuro sustentável em Portugal. O Governo Constitucional, na altura, definiu vários eixos e objetivos estratégicos para serem atingidos até 2030. Para mim, a igualdade de género é um mundo onde toda a gente tem a mesma importância para a sociedade, um mundo em que ninguém é discriminado, um mundo em que toda a gente tem os mesmos direitos, e eu próprio tento praticar isso no meu dia-a-dia, tanto para os meus e para as minhas colegas. A desigualdade de género, assim como todo o mundo, existe em Portugal. Apesar de talvez não ser tão notória e não ser tão acentuada, ela existe. Diariamente as mulheres portuguesas lutam para combater esta desigualdade e esforçam-se por oportunidades iguais, direitos iguais aos dos homens. Claro que ao longo das décadas assistimos a grandes progressos, mas são progressos insuficientes. É preciso dar um passo maior e Portugal necessita dar esse passo. Continua-se a assistir a mulheres a não terem acesso a cargos de prestígio por serem mulheres, ou até mesmo a ganhar salários inferiores aos dos homens, no mesmo cargo, única e exclusivamente por sermos mulheres. Claro que há países piores que Portugal e por isso talvez não seja um assunto tão abordado em Portugal, mas ele existe e é necessário exterminá-lo. Diria que em Portugal já fizemos um caminho muito grande e devemos orgulhar-nos disso e ter noção disso e agradecer por isso, mas ainda falta um caminho muito grande no que toca principalmente a mudar as mentalidades das pessoas, mudar a forma como as pessoas veem o homem e a forma como as pessoas veem a mulher. E acho que este percurso, este passo, ainda falta muito para estar completamente dado. A nível internacional, tenho noção que há muitos sítios onde as situações são muito piores, mesmo em termos de leis, e nesses sítios talvez seja mais importante dar os primeiros passos de mudar a lei e depois, com isso, também aos poucos ir mudando mentalidades. Penso que em Portugal, principalmente no pós-25 de Abril, assistimos ao surgimento e crescimento de muitas associações e movimentos feministas. Porém, penso também que é necessário continuar esta luta, porque ainda há um grande medo e oposição face a todos os movimentos que lutam pelos direitos das mulheres e pela igualdade de género. Penso que seja preciso intervir nos meios laborais, por exemplo, onde mulheres não conseguem atingir posições de liderança simplesmente pelo seu género,
ou no acesso a cuidados de saúde por parte de pessoas com outras identidades de género. A nível internacional, preocupa-me sobretudo o acesso à educação, por exemplo, que muitas vezes é negado sistematicamente às mulheres, e os recursos que temos assistido com o avanço da extrema-direita. No meu tempo de jovem e não só, mais tarde até, as mulheres não tinham quaisquer tipo de direitos. Eram considerados um objeto que era em quem o marido ou o pai mandavam. Portanto, eles é que decidiam da sua vida, do que seria a sua vida, daquilo que fariam. Não havia direito de voto. Para poderem sair, tinham que ter uma autorização escrita. Portanto, há uma diferença abissal entre aqueles tempos e este. Houve, portanto, um avanço, sem dúvida. A mulher era para a casa e para o trabalho de casa, para tratar dos filhos, para tratar dos mais velhos, mais nada. Ou para trabalhar nos campos, mais nada. Não tinha qualquer tipo de direito. Atualmente, claro, está muito diferente, uma diferença abissal, como eu disse já. Embora eu penso que ainda se deverá caminhar ainda no sentido de melhorar toda essa problemática. A nível daquilo que se poderá fazer para melhorar, penso que se poderá atuar essencialmente na educação para a igualdade. Esta é a principal, acho que é a principal coisa em que se deve atuar. Eu diria que hoje estamos sem dúvida melhores do que já estivemos há uns bons anos atrás, devido à emancipação da mulher e à luta pelos seus direitos, mas contudo ainda estamos longe de conseguir atingir este absoluto, que seria portanto a igualdade de género entre homem e mulher, devido a exemplos como a disparidade salarial, que seria portanto um ponto a melhorar e a trabalhar. No que toca ao plano internacional, outra coisa que me faz muita confusão seria nos países subdesenvolvidos a imagem, esta figura que fazem da mulher subjugada face ao homem, em exemplos como a mutilação genital feminina, que ainda é um grande problema em países mais subdesenvolvidos, como os países da África, por exemplo, e portanto aí ainda há muito trabalho a percorrer. Portugal tem dado largos passos nesta matéria. São cada vez mais as mulheres que têm ocupado lugares de liderança nestas organizações. A desigualdade salarial tem vindo a diminuir. No entanto, não é por não ser visível que a desigualdade não persista. Esta tem ganho contornos cada vez mais dissimulados e mascarados devido às crenças e hábitos, muitos deles ainda ligados à tradição católica do país. Não podemos negar a evolução positiva, mas Portugal tem mostrado um conservadorismo perigoso à eficácia da ação pela igualdade, revelando assim a sua gênese sistémica. Não é por acaso que ainda hoje os encargos familiares e as tarefas domésticas recaiam sobretudo e maioritariamente sobre as mulheres, e estas inconscientemente sentem-se na obrigação de os concretizar, algo que está diretamente ligado com a mentalidade da sociedade portuguesa. Sendo assim, estas questões fazem com que a desigualdade de género ganhe uma complexidade maior, e a abordagem esta urja em compreender cada vez mais as gerações mais novas. Como é que comenta estes testemunhos e como é que a própria vê a questão da igualdade de género em Portugal? Que aspectos é que identifica merecedores de uma intervenção mais urgente e como é que acompanha a evolução internacional? Já nos foi falando das conquistas, não é? Que a pouco e pouco se vão fazendo. Pois lá, a minha primeira reação é tão bom. Isto se calhar vai parecer um bocadinho paradoxal, mas quantas desigualdades foram ali enumeradas? Porque de facto o primeiro trabalho na remoção das desigualdades é saber identificá-las e conseguir enumerá-las, e portanto eu fiquei, confesso, surpreendida pela positiva, pela quantidade de desigualdades que foram enumeradas e articuladas muito bem. Acho muito interessante e, portanto, muito representativo do que se passa em Portugal a referência à desigualdade salarial. Significa que é algo do qual há consciência. E para quem nos está a ouvir e que muitas vezes pensa, mas como é que homens e mulheres, desempenhando a mesma tarefa, podem receber salários desiguais? Não é?
E muitas vezes tinha essa discussão, porque mesmo em funções públicas, isso chega a acontecer. Porquê? Porque é preciso explicar às pessoas que o nosso salário não é composto só pela remuneração do trabalho, há uma série de componentes que também entram no bolo final. E como muito bem a Marta dizia e a Ângela disse também, e tivemos uma série de jovens e menos jovens a dizê-lo agora, a partilha das tarefas significa que é a mulher que assume o cuidar dos filhos quando estão doentes, o faltar ao trabalho para ir levar uma criança à escola, para levar uma criança ao médico, para ir tratar de um assunto na escola, e portanto tudo isto influencia o bolo final, além de que o facto de os empregadores saberem que as mulheres estão mais propensas, por pressão social ou porque decidem, ou porque podem decidir de facto ser elas a exercer esse papel, não podemos descartar que há muitas tarefas que são feitas pelas mulheres porque as mulheres as querem fazer e, portanto, eu lembro-me estava há muitos anos na Malásia a dar uma entrevista sobre o valor do feminismo e a entrevistadora olha para mim e percebe-se no ar dela que ela não vai passar uma rasteira e diz-me com um ar assim meio malandro. Então, e o que é que tem a dizer a estas jovens que depois de concluírem os mestrados optam por ir para casa ter uma família e cuidar dos filhos? Eu digo, só lhes posso dar os parabéns, se for feito por opção. É isso que as feministas lutam estas décadas todas, é que as decisões tomadas pelas mulheres sejam tomadas por opção e não por pressão social ou porque são postas num papel para o qual nem sequer tiveram autonomia ou uma palavra nessa tomada de decisão. E, portanto, aqui a questão da desigualdade salarial é muito interessante. E a referência, houve uma das jovens que disse que quanto mais subimos na carreira, mais ela se faz sentir, porque tem exatamente a ver sobre isso. Com isso, muitos empregadores não oferecem os melhores lugares ou as melhores promoções às mulheres porque sabem que elas vão estar menos disponíveis por causa de todas as outras tarefas que desempenham também. E depois há pequenas mudanças que se podem fazer nas instituições e que são verdadeiramente transformadoras. Eu contava este fim de semana o caso de um grande banco, em que o CEO do banco, quando chega, tinha como herda, como prática, o jantar com os seus vários chefes de divisão e departamento. E, portanto, uma vez por mês havia aquele jantar. No primeiro jantar teve 2 mulheres. No segundo jantar voltou a ter 2 mulheres. Até que se inquietou porque é que as outras mulheres não vinham falar num momento de descontração com o CEO do banco. Até que lhes foi dito que as mulheres iam para casa tomar conta dos filhos e ajudar os filhos a fazer os trabalhos de casa. Sabe o que é que ele fez, Ângela? Passou a almoçar em vez de jantar. Portanto, não é uma transformação radical, é apenas uma pequena mudança de comportamento. E, portanto, estamos aqui a falar de uma série de comportamentos para a igualdade que são verdadeiramente transformadores. Para tratar, foi o que foi aqui identificado pelas várias pessoas que responderam ao questionário, é a questão da desigualdade salarial, que tem que ser trabalhada proativamente, e nós sabemos que os vários governos têm estado empenhados exatamente nisso. A questão da mudança de mentalidades que se faz com a educação, ainda há pouco falávamos sobre isso. Nós no relatório, o Fundo das Nações Unidas para a População, o nosso relatório do ano passado, foi dedicado às práticas tradicionais nefastas, que são práticas que atentam à dignidade e à saúde das mulheres. E nós dizíamos no relatório que se tratam de normas sociais e que a boa notícia é que as normas sociais constroem-se, mas também se desconstroem. E, portanto, é a boa notícia de tudo isto que nós aqui ouvimos. Parte muito da mentalidade, e a mentalidade educa-se. E, portanto, mais uma vez aqui a conversa anterior da educação. E houve muita consciência dos grandes desafios internacionais, das disparidades entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, e eu queria só terminar com 2 notas que achei muito interessantes. Esta noção do poder patriarcal, e não é de como a evolução é positiva, mas que ainda há muito para fazer, e portanto daí mais uma vez a importância da educação. Esta ideia dos movimentos associativos, que é uma ideia fundamental e que as mulheres em Portugal as aprenderam talvez um bocadinho tarde, associações como aquelas com que nós estamos a falar agora, não é? Que são grupos de mulheres com uma causa conjunta e que se reúnem exatamente para construir as suas mesas de negociação e avançar os seus projetos, e portanto estes movimentos feministas, como isto tem o poder de rebater muitos dos argumentos populistas e xenófobos que nós vimos graçar por toda a Europa, porque não se iludam, estes movimentos hipernacionalistas e estes movimentos xenófobos têm como colação o querer ter
uma espécie de um regresso ao nativismo. Isso pressupõe, em muitos sítios, basta ver o que está a acontecer agora com o Covid-19, o advogarem que as mulheres devem voltar para casa para poder ter filhos e, portanto, abandonar os seus empregos fora de casa. E, portanto, são narrativas muito, muito perigosas. Mas tenho que terminar aqui com a mensagem do nosso mais jovem entrevistado, de 11 anos, que diz o que eu vejo quando falo com os colegas da minha filha de 10 anos. Ele não percebe porque é que há discriminação, acha que todos têm que ter os mesmos direitos. Portanto, a pergunta que eu devolvi a todos é: o que é que nós fazemos às crianças se elas partem desde o começo de achar que nós somos todos iguais? O que é que nós ao longo do caminho lhes damos que faz com que elas cheguem 20 anos mais tarde a achar que os homens devem ganhar mais que as mulheres, que os homens não devem fazer determinadas tarefas, ou se quiser que as mulheres estão mais bem equipadas para determinadas realidades. Portanto, como é que nós estragamos os Vicentes desta vida? É essa uma das nossas grandes questões. Esse é um bom desafio para todos nós refletirmos depois desta conferência, de facto, não é? Como é que o Vicente diz isso e depois andamos aqui a discutir quais são os problemas que ainda subsistem e onde ainda temos que intervir. Nós desafiámos também estas pessoas que colaboraram connosco nos últimos dias a responderem-nos à questão de saber se acreditam que a igualdade de género pode ser atingida ou será atingida algum dia, ou se é apenas um sonho. Eu partilho também convosco as respostas. Eu diria que sim, mas acho que ainda temos muito trabalho a percorrer, muitas mentes a mudar, muitas gerações a educar. Acho que ainda estamos um pouco longe disso, mas acredito que seja possível de atingir. Se a desigualdade for visualizada como um sonho, então esta luta ganha um caráter infrutífero. Por isso, as nossas ações devem ser pensadas e concretizadas na esperança de que um dia, não muito longe, tenhamos uma sociedade onde a igualdade de género, mais do que imperativa, seja uma realidade social natural. A meu ver, haverá igualdade de género num futuro próximo se continuarmos a trabalhar para tal. Eu devo dizer que sou pessimista, sobretudo em duas grandes áreas. Os países subdesenvolvidos, mais concretamente, em situação mais grave, África, continente africano, e o Médio Oriente, por causa dos fundamentalismos religiosos. E, portanto, nestas grandes áreas do globo, eu penso que sou relativamente pessimista à concretização desse sonho. Em relação ao mundo occidentalizado, mais ocidental e mais desenvolvido, eu penso que é possível, já se fez um caminho significativo e acredito de facto que esse sonho é concretizável. Estou convicta de que a igualdade de género é bem possível de atingir um dia e que não é uma mera utopia. Tanto que se fosse só uma utopia, o trabalho de todos os movimentos feministas seria em vão. Isto porque papéis sociais de género, que são então uma construção também elas social, são mutáveis e portanto um bom exemplo disto será a emancipação da mulher quando ela passa de estar confinada ao seu ambiente doméstico e às tarefas da casa para passar também ela a ter um emprego e a ser uma fonte de rendimento para a sua família. Cada vez mais vemos mulheres nas mais áreas progressistas, mulheres cientistas e, portanto, parece-me que esse será o caminho. Não, eu sinto que a igualdade de género vai acontecer em Portugal. Não digo a 100% porque acho que é sempre aquele assunto que nunca ocorre a 100%, há sempre uma falha, mas sinto que vai evoluir para o bom sentido. Aliás, pode-se observar já pelas pessoas da minha idade, da minha geração, que já têm esse tipo de noção. Infelizmente, as gerações mais velhas é que ainda não têm esse tipo de noção, mas isto com o tempo vai evoluindo sempre para o bom sentido, na minha opinião. Mas não prevejo que seja sempre a 100%, porque acho que há sempre falhas na sociedade. Eu acredito que sim, eu acho que a igualdade de género há de ser atingida algum dia. Sinto-me bastante positiva em relação a isso, no entanto, também não acho que seja para já. Até mesmo com alguns estudos que eu estive a ver anteriormente,
da ONU, nós conseguimos ver que estamos a cerca de 99 anos de distância de ter igualdade de género, completamente, e eu acredito que, no entanto, ao criarmos awareness, ao envolvermos em mais projetos relacionados com o tópico, é possível acelerar este processo, e eu espero que sim. Acredito que as próximas gerações futuras também se tenham maior commitment para este projeto e que para esta causa, e que realmente consigam acelerar mais do que se calhar as gerações anteriores e do que a minha própria geração neste momento está a tentar fazer. Por isso sim, eu diria que eu acredito que é um problema que se irá resolver. Considerando-me uma pessoa realista, eu penso que a meta que pretendemos atingir quanto à igualdade de género é tangível num futuro relativamente próximo. Penso que ainda vão existir alguns resquícios, principalmente derivados das gerações anteriores à nossa, mas penso que a nossa geração foi um ponto de viragem. A maneira como nós vamos educar os nossos filhos, que tem e terá um profundo impacto social nessa matéria, acho que vai ser muito significativo. Acho que todo o mundo democrático estão a fazer esforços para que se consiga combater e colmatar as desigualdades existentes a nível de género, e como tal eu sou relativamente positivo para essa concretização. Gostaria, mas acho que é um sonho. Mas é um daqueles sonhos que nos impele à ação e ao crescimento. Todos nós estamos aqui hoje e que vivemos esta época, temos por missão ser agentes dessa mudança e proporcionar às gerações que nos seguem condições para serem melhores e respeitarem e usarem as diferenças como principal ativo na modernização das sociedades e viverem em consonância com os seus direitos, princípios e valores da humanidade. Por esta razão, organizações como a Business têm um papel tão determinante. A sinalização e celebração de momentos, ações e dias como os de hoje são fundamentais. São estes registros que ficam na nossa história e testemunham a evolução da humanidade. Eu penso que é muito difícil. Para já, a curto prazo, acho impensável. A longo prazo, como eu disse há pouco, se houver precisa de haver uma grande mudança de mentalidades em muitas zonas do mundo, porque precisamente por motivos religiosos e por motivos de costumes ancestrais, a mulher é considerada um objeto e não tem qualquer tipo de valor, por isso vejo muito difícil, só muito longo prazo, se lá chegar algum dia. Sim, acredito claramente que um dia atingiremos esse nível. É preciso continuar a falarmos sobre este tema, mas acima de tudo é preciso agir de uma forma coerente no dia a dia, nos nossos locais de trabalho, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, procurar que um dia este deixe de ser simplesmente um tema. Não considero que a igualdade de género seja apenas um sonho ou uma utopia. Penso que é algo alcançável e basta vermos a posição em que as mulheres estavam há 100 anos atrás e o que é que se conseguiu alcançar nestes 100 anos, quer a nível de direitos de voto, direitos de propriedade, representatividade, todas as invenções e posições que se conseguiu alcançar devido às mulheres. Percebemos que não é um sonho, que somos essenciais na sociedade e que somos muito e tão capazes como os homens para desempenhar qualquer tipo de função. Por isso não considero que seja uma utopia, um sonho, mas que é algo que a longo prazo é realizável e não podemos deixar que os impactos da pandemia atrasem este processo. Eu considero que a igualdade de género não é uma utopia, eu acho que nós vamos conseguir chegar lá. É preciso começar já, ou ontem, porque temos muito trabalho a fazer. Nós devemos sonhar e todos merecemos sonhar. E o sonho sempre comandou a vida. Mas também temos uma responsabilidade, que é concretizar os nossos sonhos. E naquilo que tem a ver com a igualdade de género, temos que assumir essa responsabilidade. Temos que assumir uma responsabilidade de continuar a fazer um caminho. Temos que assumir uma responsabilidade de desafiarmos o status quo, de tentarmos influenciar aos vários níveis da nossa capacidade de intervenção. E, acima de tudo, temos que sonhar que, com uma sociedade mais justa, mais igual, mais equitativa, podemos progredir.
podemos tirar partido daquilo que é o potencial de cada um de nós, independentemente de qualquer fator distintivo, incluindo o género. E por isso mesmo é tão importante que a igualdade de género seja um aspecto central neste nosso fator de progresso social, juntamente com outros fatores que também hoje são determinantes para aquilo que é uma sociedade diversa e uma sociedade equitativa. Hoje, ainda que numa fase muito embrionária desta meta, acredito que a igualdade de género não é uma utopia, é uma realidade que se encontra cada vez mais próxima das mulheres. Envolve um longo caminho com mudanças e construções de novos paradigmas, mas acredito que as mulheres num futuro próximo irão se sentir cada vez mais emancipadas e assumir cada vez mais cargos de liderança na nossa sociedade. Se a igualdade de género é um sonho que pode ser concretizado, eu acredito que sim, claro. Sou uma pessoa otimista, portanto, quando pensamos nisso, e que se pensarmos sobretudo, e é disso que penso que devemos falar quando falamos em igualdade de género, é a igualdade de oportunidades e de direitos. Como é evidente, o homem e a mulher irão ser sempre, ou os géneros irão ser sempre diferentes, com as suas características que os definem, que os distinguem e que os complementam, e isso é aceito. Agora, acredito que sim, que se concretize, e ainda há muita coisa para fazer, mas penso que sim, que aliás é o que comecei por dizer de início, foram centenas de anos de domínio de masculino, de mais do que isso, de eliminação de direitos das mulheres, praticamente inexistentes, e em poucas décadas, comparando com essas centenas de anos, conseguimos uma evolução muito positiva e sentimos isso dia a dia. E vemos isso. Considero que a igualdade de género vai ser um dia atingida e tenho mesmo esta crença profunda de que nós conseguimos sempre mudar, porque o que parecia uma utopia antes é a realidade de hoje e podemos ver isso nas mais variadas áreas da nossa vida, desde a tecnologia, áreas sociais, tudo. E se a sociedade consegue mudar tão radicalmente como já mudou, por que não acreditar que ainda pode mudar muito mais? Eu acho que é perfeitamente possível. São mensagens positivas que nos deixam estes testemunhos. Nós, considerando as funções que assume, acreditamos que a Mónica também vê a igualdade de género como uma possibilidade real e não propriamente como apenas um sonho, ainda que o sonho possa comandar a vida, não é? Como nos disseram aqui. Passo-lhe a palavra, Mónica, que comentários é que lhe suscitam estas reflexões? De facto, de uma grande esperança e de uma grande confiança nesta geração. Não posso deixar de notar que isto não é uma análise científica, eu fui tomando alguns dados, mas quanto mais jovens, mais confiantes são de que a mudança vai ser e muito rápida. E é exatamente essa energia que nós precisamos, não é? Eu lembro-me de ter mais ou menos, talvez também uns 16, 17 anos, e de ouvir dos mais velhos aquilo que hoje é identificado como discriminação com base na idade, mas de me dizerem isso passa com o tempo. A verdade é que não passou, e se alguma coisa agravou-se com o tempo, esta é a minha ideia da luta pela igualdade. Mas acho que a mensagem que foi passada por todos os entrevistados, quer desde a professora, que tem a memória histórica mais longa, não é? E que viveu uma altura em que as mulheres não votavam, em que as mulheres não tinham autonomia, em que não tinham... em que tinham muito menos direitos consagrados, e é engraçado porque vai-se notando que desde aí até hoje há uma grande esperança, essa esperança é atenuada quanto mais experiência se tem de uma vida com menos direitos, e creio que é a Helena Coelho que diz que esta igualdade é na realidade igualdade de oportunidades, e portanto é isso que nós queremos. Ninguém diz que a igualdade entre os géneros significa
significa que vamos ser todos iguais e que não vai haver diferenças entre nós. O que nós queremos, de facto, é a igualdade de oportunidades. E eu acho que é possível e por isso, uma das primeiras tarefas, e que aqui fizemos também neste debate, e por isso acho que foi tão interessante, estes vídeos são tão estupendos, que é elencar as desigualdades. Uma vez elencadas, nós podemos começar a trabalhá-las, mas nós temos que saber quais é que elas são. E eu, Ângela, não sei se concorda comigo, mas a partir do momento em que se faz a lista das desigualdades, como eu aqui fui tomando, é só começar a resolvê-las uma a uma. Nada disto é uma tarefa hercúlea, é começar a resolver. Todas elas são solucionáveis. Eu não vou esticar mais, mas o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso português António Guterres, fez aqui um discurso na abertura do Conselho de Direitos Humanos, em que chamou à violação dos direitos das mulheres a violação mais persistente de direitos humanos do que a memória, e diz mesmo que fatores como a precariedade de emprego, a subrepresentação política das mulheres se devem a anos de uma estrutura de poder que é masculina e que, como todas as estruturas de poder, é feita para se manter. E, portanto, não é preciso inventar uma fórmula nova. Nós sabemos o que é preciso ser feito. E quase me apetece usar também um dos nossos grandes da literatura, o Almada Negreiros, quando ele dizia: quando eu nasci, todos os livros que haviam de salvar a humanidade já estavam escritos, só faltava mesmo salvar a humanidade, não é? Nós estamos aqui perante essa fase, nós já sabemos o que fazer perante cada uma destas desigualdades, é tempo de eu começar a fazer, e eu aí sinto-me em boa companhia nesta nossa luta, porque eu também acho que é uma questão de tempo. Eu também gostava, como a última jovem que falou neste último vídeo, eu também gostava que fosse mais depressa do que mais tarde, mas também já aprendi a ser mais paciente do que era. Muito obrigada. Temos aqui várias perguntas e se calhar passávamos às perguntas. Então, a Alexandra Baltazar, vou passar a ler a pergunta. Diz: considero que muitas mulheres procuram ser iguais aos homens quando na verdade deveriam procurar ser mulheres, o motor criativo da sociedade, e aceitar essa diferença. Equidade e direitos sim, mas igualdade? Gostaria de saber a opinião da doutora Mónica Ferro. Esta questão do ser mulher e do ser homem, isso trazem coisas diferentes, na realidade é isso, não é? E portanto, acho que mais uma vez aqui o que eu citei há pouco, que foi a resposta da Helena Coelho, o que se quer é de facto igualdade de oportunidades, nunca vai haver uma plena igualdade, até porque nós trazemos cargas históricas e termos cargas biológicas distintas também, e portanto, desse ponto de vista, haverá sempre diferenças nos comportamentos. O que é preciso, de facto, é que as decisões que são tomadas como decisões típicas femininas sejam tomadas em plena liberdade. E vou-vos dar um exemplo, talvez o exemplo mais extremado de todos, a questão da maternidade. Nós sabemos que a maternidade é uma função exclusiva das mulheres, mas essa maternidade não pode impedir que as mulheres tenham uma carreira. Ou seja, eu ouvi algumas vezes que a maternidade era uma questão de realização pessoal. Não é só. A maternidade é também uma questão de realização social. Nós precisamos que as mulheres continuem a ter filhos para que a sociedade possa subsistir e persistir. E, portanto, o que é preciso garantir é que as mulheres possam exercer as suas tarefas, que os homens possam exercer as suas tarefas, sem que isso ponha em causa a igualdade de oportunidades de acesso à educação, acesso ao mercado de trabalho, acesso às promoções, e portanto eu gosto da ideia, até mais do que igualdade, a ideia da equidade, porque tratar todos como igual não significa igualdade, porque nós de facto temos percursos distintos e obstáculos distintos, e portanto acho que a pergunta está muito bem feita, porque está muito provocadora nesta perspectiva, mas sim, equidade e igualdade de oportunidades seria a resposta. Temos outra questão que contende com as ações que têm sido desenvolvidas pelo Fundo para as Populações noutras geografias, por exemplo em África, América Latina e Médio Oriente, para alavancar as questões da igualdade. Portanto, que ações concretas é que o Fundo tem desenvolvido? Nós temos uma rede vasta de escritórios. O Fundo das Nações Unidas para a População existe
para trabalhar nos países em desenvolvimento e nos países com os quais temos acordos celebrados com os governos. Isto significa, por exemplo, que temos 130 escritórios em programas nos quais desenvolvemos, em países, desculpem, com os quais desenvolvemos programas. E o acordo entre o fundo e o governo é sempre feito de acordo com os objetivos que o governo define para si mesmo e que fazem parte do nosso mandato. Igualdade de género, eliminação da violência doméstica, eliminação da violência de género, mais genericamente, empoderamento dos jovens, saúde materna, e portanto o nosso trabalho é um trabalho muito focado para a ação no terreno. É um trabalho que a magia acontece na transformação e, portanto, essa magia só acontece quando nós estamos no terreno. E estamos a falar de apoiar Estados na adoção da legislação, na revisão da legislação, no desenho, talvez esta seja a parte mais importante, no desenho de políticas e depois na transformação dessas políticas em programas que possam provocar transformação, e em muitos países trabalhamos também, por exemplo, formando parteiras, é uma grande área de trabalho que nós desenvolvemos, mas também formando líderes comunitários. Portanto, é um trabalho muito focado no terreno, porque é no terreno que a transformação que tem a acontecer. E eu digo muitas vezes que o dia mais feliz da minha vida é o dia em que nós deixarmos de ser necessários, porque isso vai significar que essa transformação e essa igualdade já chegou. E aqui modero a minha lente otimista, porque acho que em alguns países esse futuro próximo ainda está um bocadinho distante, digamos assim. Mas é com ações concretas no terreno, com políticas, com prestação de serviços. Obrigada, Ângela. Obrigada, Mónica. Uma outra pergunta da Inês Navais, que agradeço desde já a pergunta que nos fez, e diz: boa tarde a todas, gostaria de perguntar qual a melhor forma de combater e reverter o avanço da extrema-direita e o discurso de ódio e discriminação que tanto coloca em causa a igualdade de género e os avanços que a democracia tem conquistado. Já falámos um bocadinho sobre isto, mas enfim, exatamente. Mas nunca é demais. Felizmente, Marta, eu acho que felizmente nos últimos anos houve uma transformação no panorama político, um pouco por toda a Europa e em Portugal também, no sentido de se reconhecer que as questões sociais e a questão dos direitos humanos não são de esquerda nem de direita, não é? São aquilo que deviam ser bens públicos para os quais qualquer partido, da esquerda à direita, tem que prestar respostas e tem que ter soluções. E acho que isso é um grande aqui. Esta pergunta leva-nos para o avanço de uma certa extrema-direita e de um movimento populista, que mais do que tudo, era aquilo que a gente dizia há pouco, mais do que tudo é isolacionista, é nativista, não é? Só quer num determinado espaço aqueles que têm a pele da mesma cor, que rezam ao mesmo Deus, que comem a mesma comida e que têm os mesmos valores, quando na realidade as sociedades são tão mais ricas quanto mais diversas forem. Portanto, aqui a resposta tem que ser sempre com uma vigilância democrática muito forte. Aliás, achei muito interessante que um dos jovens na pergunta anterior tenha falado várias vezes de democracia, portanto associando a igualdade de género, o atingir a igualdade de género como um regime político democrático é bonito, porque é aspiracional e é exatamente isso que a gente quer. E portanto eu acho que tem que ser com uma vigilância democrática constante, com desmontar estes mitos sem medo de os enfrentar, como por exemplo a questão das migrações, não é? De que os migrantes são um peso político, são um peso para a segurança social, quando por exemplo Portugal é um exemplo perfeito de como os migrantes são contribuintes líquidos para a segurança social, contribuem mais para a segurança social do que aquilo que retiram da segurança social. São mais empreendedores, basta ver a taxa de criação de negócios, etc. Portanto, é preciso desmontar isto e, portanto, faz-se com educação e com esta espécie de, como é que é a palavra agora da moda, fact-finding, fact-checking. E democracia também. E muita democracia. Ângela, avanças com a próxima. Estamos aqui, olha. Sim. Próxima questão. Numa perspectiva muito paradigmática e olhando para a realidade portuguesa, qual seria a medida mais imediata a ser tomada neste caminho para atingir o sonho da igualdade de género? A medida mais pragmática. A medida mais pragmática para a igualdade de género, eu diria, nós em termos da lei estamos bem, ainda a semana passada saiu um ranking feito pelo Banco Mundial
em que coloca Portugal entre os 10 países do mundo que têm igualdade de género na lei perfeitamente consagrada, e portanto, os 20 países, estamos entre os 20 países no mundo com igualdade de género na lei. Portanto, eu diria que o que falta aqui é transformar essa igualdade de género na prática. E tendo em consideração o que foi a maior parte das preocupações citadas pelos entrevistados, eu começaria por atuar na desigualdade salarial. Parece-me que era uma mensagem transformadora, a julgar pela quantidade de pessoas que se mostrou preocupada com ela, seria uma mensagem transformadora. A questão é que já está previsto na lei, inclusivamente, Exato, não é, exato. Mónica? Caramba, Tem que falta ser a fiscalização. Exatamente. De outra maneira. E às Mónica, vezes, Marta, era isso que era tão difícil de explicar, que as pessoas diziam, mas como é que pode, porque está na lei, depois, mas não acontece. Exatamente. Eu tenho aqui outra pergunta, eu acho que as perguntas mais provocatórias vieram parar a mim. Então é a pergunta da Helena Coelho. Gostaria de perguntar qual a opinião da doutora Mónica Ferro sobre a questão, isto já se tem falado muito, sobre a questão de remunerar as mulheres que optam pelo trabalho doméstico ou tratar dos filhos em exclusividade, na medida em que estão a contribuir para a economia, quer da família, quer por extensão do país, considerando que essa opção é livre, não será injusto que a mulher perca a sua autonomia económica? O que é que nos diz a isto? Esta pergunta é também muito conjuntural, porque acabou de sair aquele acórdão que atribuiu uma compensação financeira a uma mulher que passou a sua vida a trabalhar em casa. Exatamente. A verdade é que isto já estava previsto, não é? É a primeira vez, 10 anos depois, é a primeira vez que se faz uso desta norma para se remunerar o trabalho doméstico. Eu acho que nós às vezes aqui podíamos infletir a questão e perguntar o que é que acontece a estas mulheres que passaram a sua vida a contribuir para a riqueza da família e para o bem-estar da família trabalhando em casa e que não vão ter direito a uma pensão, por exemplo. Não é? É que o problema que está aqui colocado é que a discriminação contra as mulheres é um contínuo, é uma discriminação que começa na redução das oportunidades de acesso à escola e a determinados ensinos, mas felizmente é cada vez menor, que depois se perpetua com a discriminação no local de trabalho, com a desigualdade salarial e que termina no facto de as mulheres terem pensões mais baixas do que os homens porque tiveram carreiras contributivas mais curtas e menos remuneradas do que os homens. E, portanto, uma mulher que dedica a sua vida a apoiar a família e, desse ponto de vista, contribui para o agregado familiar ou o seu trabalho e que não é remunerada por isso, vai ser triplamente discriminada um dia mais tarde porque não vai ter contabilidade fiscal para a sua pensão. E, portanto, eu acho que aqui a questão é mais de evitar esta injustiça extrema que é chegar ao fim da vida e não ter sequer um complemento que permita ter uma vida com dignidade. E, portanto, acho que há aqui, a questão aqui da remuneração do trabalho doméstico é uma questão da dignidade do trabalho que é feito, é uma questão de que esse trabalho deve contar para o PIB, deve contar para a riqueza nacional do país, mas deve também contar para efeitos pensionáveis. E, portanto, sei que é muito desafiante numa altura em que as sociedades estão todas com recursos económicos muito, muito constrangidos, mas por que não valorizar o trabalho das mulheres e fazer aumentar a riqueza nacional também com essa valorização? É só uma reflexão também. Exatamente, tão bom. Obrigada. Ora bem, estávamos só para eu perceber exatamente, isto já está. Ora bem, o que é que eu pedi antes da Susana Viseu encerrar? Nós estamos em cima da hora que combinámos consigo, Mónica, só queríamos pedir-lhe, antes de, enfim, começarmos aqui, darmos o encerramento deste evento, uma última mensagem que queira partilhar com todos nós neste dia tão especial, ainda por cima. Queria dar-lhe esse finalzinho. Bom, obrigada. Obrigada, Marta. Qual é que seria a minha mensagem final? Nenhum sonho é tão descabido que não possa ser realizado. Isto é uma espécie de aliteração do Walt Disney, que dizia se o consegues sonhar, consegues fazê-lo. Misturado com o nosso Nelson Mandela, que dizia tudo é impossível até que seja feito. E, portanto, a minha mensagem é sonhem, não desistam, persistam, mas sobretudo façam-no em companhia.
E isto é o meu grande apelo, e acho que é a grande mudança, Marta, Ângela, e já vejo a Susana em linha também, acho que é a grande mudança que estas nossas jovens têm que ver do exemplo da minha geração, que sou mais velha, que é a importância dos movimentos associativos. É de facto muito importante identificarmos as causas que nos unem, porque, como dizem alguns povos africanos, se quer ir depressa vai sozinho, mas se quer chegar longe vai acompanhado. E portanto eu acho que em companhia é que se constrói a igualdade, e em momentos como estes. Por isso, muito obrigada por me terem chamado para a vossa companhia. Muito obrigada. E a Ângela, com toda a certeza, também agradece. Foi um momento muito, muito inspirador. Eu creio que neste momento já posso passar à Susana, da minha parte, muito grata. Foi um momento muito bom. Muito obrigada a todas, Mónica em particular, foi excelente, foi um momento profundamente inspirador e a maneira como o terminaste não podia ser mais inspirador. Não quero deixar de agradecer muito também ao excelente trabalho da Marta e da Ângela, que estiveram, meninas, 5 estrelas, muito bem, estou muito contente. Quero também agradecer a todos os contributos de toda esta gente mais nova e menos nova que nos deu este privilégio de poder partilhar connosco as suas ideias. Não passámos todas, mas não vão ser nenhuma delas desperdiçada. A última pergunta não foi colocada no dia de hoje, mas será na próxima sessão e, portanto, nós temos como intenção realizar estas iniciativas com temas parecidos ou semelhantes, mas sempre na temática, cruzando com esta temática da igualdade de género e não só, e de podermos contribuir através do mundo deste associativo, que é como disse a Mónica, sozinhos nós não conseguimos fazer muito. E cada vez mais a criação de redes, a partilha, o trabalharmos, juntarmos forças, conseguimos muito mais rapidamente alcançar um mundo mais justo, mais sustentável para todos. E daí que eu convido também estes jovens e menos jovens que não estão ainda connosco em termos de Business as Nature, que possam ligar-se a nós, contribuir com a vossa energia. Quem me conhece sabe que eu sou uma profunda entusiasta da participação dos jovens e do mundo acredito que o mundo é muito mais rico se nós pudermos ter-vos cada vez mais a contribuir em conjunto com os mais velhos. E, portanto, gostaria de poderem juntar-se a nós. Nós temos até uma iniciativa, que é a nossa iniciativa jovem, na qual os jovens até aos 30 anos nem sequer têm qualquer tipo de cota e, portanto, é só virem connosco, trazerem as vossas ideias e pormos iniciativas a acontecer no terreno. Destas mais refletivas e que permitem também, como todos reconhecemos, as questões da educação, as questões da informação e formação são fundamentais. Muitas das pessoas, aliás, as pessoas que estão aqui hoje estão porque também já são sensíveis a esta causa, mas temos que sair daqui, deste espaço, desejavelmente quando desconfinarmos, e chegar a mais gente, mesmo àqueles que não partilham ainda de uma forma tão ativa estas nossas ideias. Estamos mesmo em cima da hora e vou-me despedir de todos, não vos maço mais, comprometi-me com a Mónica a terminarmos às 7h30 e vamos fazê-lo. Mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa presença e até breve.